Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, euch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Ist das alles so schwer zu verstehen? Ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt. Ora viva, ouvíamos sons de 9 de novembro de 1989 na Bornholmer-Straße de Berlim. Foi ali que as primeiras barreiras caíram, ou seja, que o Muro de Berlim se abriu para deixar passar pela primeira vez desde a sua construção em 1961 alemães de leste para o território da República Federal da Alemanha. Pela primeira vez as pessoas podiam passar de uma ditadura comunista para uma democracia ocidental, onde anteriormente quem tentasse galgar o muro tinha quase morte certa, porque os guardas que estavam naquela barreira tinham ordens para matar quem tentasse atravessá-lo. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, que, para assinalar o 30º aniversário da queda do muro, abordará hoje a Alemanha. E ninguém melhor para isso do que a Cristina Pérez, jornalista do Expresso, que veio há dias de Berlim, onde esteve em reportagem precisamente sobre este assunto. Olá, Cristina. Viva! Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 4 de novembro, 5 dias antes do aniversário da queda do muro. Cristina, se em 1989 a queda do muro simbolizou o fim de uma era, a queda da cortina de ferro e mais tarde o fim da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética e tudo o que isso implicou, hoje, 2019, também se sente o fim de uma era na Alemanha, com a partida anunciada da chanceler Angela Merkel, que o mais tardar em 2021 deixará o poder. Que sensações captaste disto na tua viagem recente à Alemanha? É óbvio que, se pensarmos bem, quase metade destes 30 anos foram liderança de Angela Merkel, inicialmente CDU e depois com as grandes coligações. É óbvio que uma mulher muito poderosa anunciar que não se recandidata é anunciar o fim de uma era, tendo em conta que a Alemanha está habituada a ter longas lideranças e de disputarem sistematicamente o título de o eterno chanceler. A maneira como isso se sente é muito variada. Podemos pensar na subida da AfD, das votações da AfD a leste. A AfD alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, xenófobo, anti-islâmico, ligado a partidos de leste ou movimentos como o Pegida, que é contra a islamização do Ocidente, abertamente xenófobo e tudo o que não é desejável em democracia. Recentemente, quer em Sachsen, na Saxónia-Anhalt e na Turíngia, de facto as votações aumentaram consideravelmente. Houve uma pessoa que eu entrevistei em Berlim que me disse uma coisa muito interessante, é que o impacto de 20% num parlamento estadual a leste é equivalente a 5% num parlamento ocidental, que é mais ou menos essa a diferença das votações, tendo em conta que o que está praticamente e em vias de acontecer é o estabelecimento, uma espécie de normalização no sistema da alternativa para a Alemanha. Como é que se explica que no território da antiga República Democrática Alemã, vulgo Alemanha de Leste, haja este êxito tão grande de um partido que vem do extremo, antissistema? São as dores ainda da reunificação alemã? São dores da reunificação alemã, mas é também uma coisa que foi praticamente tabu até os anos 90, que é: houve muita gente de extrema-direita que ficou debaixo do regime socialista, ou seja, sobre a qual nunca se ouviu falar. Há quem defenda, e eu concordo, que a visibilidade da direita revela uma coisa que existia, ou seja, há sem dúvida as dores da reunificação, continua a haver diferenças salariais, diferenças de acesso
aos cargos da elite, de topo, que são, na sua maioria, na República Federal, ocupados por pessoas de origem ocidental, mas há, acima de tudo, também a revelação de qualquer coisa que existia, de fundamentalmente parado no tempo, se quisermos. Ou seja, que ficou submerso num regime de cor contrária e que emerge agora com a reivindicação do lugar, se quisermos. Podemos recuar séculos à Prússia e a territórios de insatisfação e de luta, inclusivamente, com o que veio a ser o território unificado da Alemanha. Pode-se falar ainda numa herança do que foi o período nazi? Sim, ou seja, qualquer comunista na atualidade, como dirigentes políticos do ex-7, do partido do governo da Alemanha de Leste, dizem com muita clareza que a esquerda no Ocidente vem de uma paternidade de esquerda, a direita no leste é exatamente a mesma coisa, ou seja, são os filhos dos nazis. A verdade é que passam os tempos, passam os anos e se algumas causas políticas e algumas lutas são antigas, outras são novas ou renovadas. Cristina, na semana em que estiveste em Berlim, tiveste a ocasião de assistir a protestos do Extinction Rebellion, um movimento que é global e que luta contra a extinção, como o nome indica, de espécies, portanto é um fundo ecológico de conservação do planeta, mas que talvez seja um pouco mais que isto. É isto uma nova forma de defender a democracia? Esta é uma forma de preservar a democracia, precisamente, ou seja, ao mesmo tempo que estas pessoas tomam as ruas, ou seja, é que na verdade bloqueiam a vida das pessoas que querem como correligionários. Eles querem que a população alinhe com eles e lute contra a extinção do planeta. Mas isto é feito dentro dos moldes da democracia, ou seja, processos pacíficos, são ordeiros. pacíficos, são ordeiros, são calmos, negociam com a polícia. É evidente que se nós pensarmos um bocadinho, Extinction Rebellion já tem em si o fruto de uma radicalização. Não vamos comparar com o que se passa em Hong Kong, mas há um tempo para estas coisas funcionarem. No entanto, se este movimento que nasceu há um ano em Londres e que veio em força para Berlim e que tem uma adesão alargada, está em simultâneo com outra coisa que é de fundo e que se calhar tem uma consequência mais importante na sociedade, que é o Fridays for Future, que põe as gerações a falarem umas com as outras. Ao mesmo tempo, há depois bolsas de resistência, como as avózinhas contra a direita, que em alemão é Omas gegen Rechts, que é um grupo aliás, são muitos grupos de avós, precisamente, que disseram: não aguentamos outra vez a direita a vir por aí em turbilhão sem fazer nada. E dizem: este é o tempo para voltar à rua. Ou seja, o tipo de intervenção que estes movimentos têm é completamente pró-democrático. Agora, alguma coisa tem de acontecer. A mim disseram muito claramente, naquele acampamento em frente ao Bundestag, em Berlim, para o qual eles tiveram meses de negociações com a Câmara, com a polícia, para conseguirem, e cumpriram tudo o que estava acordado, mas há uma expectativa de que isto é o início, ou seja, isto não é uma semana, que ainda por cima coincidiu com Londres, Paris, Amsterdão e Berlim, não é uma semana, isto é o início, não vai parar. E parece-me, numa cidade como Berlim, que é absolutamente gigantesca, e que bloquear eixos centrais é capaz de não ser tão significativo como numa cidade como Lisboa, que faz um efeito tampão diferente, mas de qualquer das maneiras, se nós pensarmos que aquela estátua do anjo, a Siegessäule, ter esse cruzamento ou essa rotunda bloqueada durante 2 noites com a presença da polícia e a polícia não os tirar de lá ou enxotar, tudo isto acontecer sem violência é de facto uma coisa com expectativa. Claro, estamos sempre a falar de uma disrupção da normalidade, do cotidiano.
Pergunto, nos últimos anos a Alemanha tem sido governada pela CDU numa grande coligação com os sociais-democratas, o que deixa na oposição, deixa a oposição mais para as franjas, talvez são os dois partidos mais centrais do sistema, deixa a oposição mais às franjas. Já falámos da AfD na extrema-direita. À esquerda, na oposição, temos partidos como os Verdes, que têm subido muito, e o Die Linke, a esquerda, portanto, que foi uma cisão do SPD. Eu pergunto, estes protestos têm alguma ligação com a oposição de esquerda? São mais apolíticos ou são uma coisa que vai para lá da política partidária? Vai para lá da política partidária. É evidente que há um partido que, se tu quiseres, tem este discurso, que são os Verdes, e por alguma razão eles têm ganho tanto protagonismo, não só na Alemanha, como no Parlamento Europeu. O grupo cresceu imenso. Aproveito só para deixar aqui um esclarecimento a quem nos ouve, que os Verdes alemães são um partido com uma dimensão e um peso muito maior, claramente muito maior do que em Portugal, partidos como o Partido Ecologista aos Verdes, que não tem são a segunda força nacional. São a segunda força, já estiveram no governo, o seu líder Joschka Fischer foi ministro dos negócios estrangeiros nos anos 90, são um partido com um peso que não tem nada a ver com Portugal, que nós, por comparação, somos um país com muito fraco movimento ecologista. Aliás, não temos nenhum partido que se insira nesta tradição dos verdes europeus. O PAN, que tem crescido muito, é uma coisa que vem até filosoficamente de uma origem completamente diferente, e o Partido dos Verdes cá não tem relevância a esse nível. E, portanto, pergunto, é para aí que se dirige o voto ou a esperança de gerações jovens mobilizadas, que já nasceram e cresceram em democracia, que não têm memória do muro nem da ditadura comunista? Eu acho que os verdes na Alemanha, em particular na Alemanha, têm neste momento o único discurso político possível. Ou seja, é isso que as pessoas esperam. Ou seja, a realidade e o desenrolar da história deu-lhes razão. Eles estiveram sempre, de certa maneira, não à frente do tempo, mas o tempo é que no tempo certo ninguém desligou. E neste momento eles têm o discurso da urgência. São os únicos, ou seja, todos nós sabemos que a política é uma coisa lenta. Eu fiz essa pergunta, realmente, quer dizer, estamos a falar de coisas urgentes, de agir sobre a temperatura de subida do planeta. Portanto, há urgência e a política é uma máquina muito pesada, mas voltando um pouco atrás à tua pergunta, este movimento não é apolítico na medida em que é completamente político estar vivo num planeta que está a aquecer a um ritmo aceleradíssimo, coisa que já vinha a acontecer e que sabemos, como uma ativista me dizia, os dinossauros não faziam ideia do que é que lhes estava a acontecer. Agora, nós sabemos e sabemos como agir, não é partir do nada. Portanto, sim, o Partido Verde, os verdes alemães são tradicionalmente pessoas que saem para a rua, que se manifestam contra, como foi contra a energia nuclear, fazem-no agora pela urgência de agir. Agora, são pessoas dentro do sistema que querem continuar dentro do sistema, ou seja, mesmo sem maioria, eles sabem perfeitamente que no Parlamento Europeu podem influenciar a redação das leis, que provavelmente é mais importante do que as leis em si. Vou pegar por aí, até porque os verdes tiveram nas eleições de maio europeias, a nível do continente, tiveram uma subida assinalável. Para falarmos da Europa, porque não se pode falar da Europa sem falar da Alemanha. A Alemanha é o motor da Europa, é o país mais, eu diria que é o país mais influente da União Europeia no resto nos restantes 27 que ainda o são. Da mesma forma que a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria geraram um período em que parecia que o destino último do mundo e da humanidade era organizar-se em democracias liberais, como eram as da então União Europeia, às quais, aliás, todo o Bloco de Leste foi querendo aderir, e alguns países ainda querem. Ainda recentemente a Albânia e a Macedónia do Norte levaram um não ditado pela França. Mas, digo eu, da mesma forma que nessa altura a queda do Muro de Berlim encheu de esperança o ideal europeu e realmente fez criar um pouco uma ilusão de que estava tudo resolvido, não é? Aquela velha história do fim da história de Fukuyama. Pergunto eu, o que é que o fim da era Merkel, numa altura de Brexit, de nascimento não, mas crescimento de partidos nacionalistas, eurocéticos, xenófobos, etc. O que é que esta mudança na Alemanha vai implicar para o conjunto da União Europeia nos próximos anos,
previsivelmente já ser o Reino Unido ou não. Como é que vai ser? Sem querer fazer futurologia, acho que acabou a política simples. E tal como vimos em 26 de maio, o resultado do Parlamento Europeu, o aumento de grupos, como aconteceu em Portugal, há mais partidos a entrarem para o Parlamento. Quem quiser estar em democracia vai ter que fazer muito mais negociações. No entanto, sublinho que o contraponto ao fim da história e ao caminho para a democracia parece neste momento que é só o desmantelamento das democracias, a autocracia contra as democracias. Eu gostava de citar o Timothy Snyder, que me parece um dos pensadores mais brilhantes e vigorosos deste movimento pró-democrática e pela manutenção da democracia. Além disso, ele olha-nos, apesar de trabalhar muito na Europa, olha-nos a partir dos Estados Unidos, onde as coisas são, apesar de tudo, diferentes. E para ele é muito claro que a União Europeia está longe de estar, da sua existência estar ameaçada, a não ser que as pessoas de dentro a resolvam destruir e resolvam achar que ela está arrumada. Portanto, eu imagino, no caso da Alemanha, que as próximas eleições eles tradicionalmente fazem coligações desde 47, o ADN deles é coligar, e daí que após cada eleição o contrato de governo seja uma coisa prolongada e quase inadmissível para os países do Sul, mas normalmente depois os mandatos são a cumprir programa, o que muitas vezes nos países do Sul não acontece exatamente. Eu prevejo que portanto, o SPD praticamente desapareceu. A voz de revolta hoje em dia é de extrema-direita. Portanto, há aqui uma ultrapassagem da esquerda tradicional que representa os trabalhadores. As pessoas não se sentem representadas por este discurso que ficou demasiado conotado com os democratas cristãos, apesar de muitas das políticas, muitas das cedências que Angela Merkel teve de fazer para conseguir governar com o SPD, tenham instituído medidas defendidas durante muito tempo pelos sociais-democratas. Irá o próximo líder da Alemanha ter dificuldade em ser visto pelos seus parceiros europeus com a veneração quase com que Angela Merkel chegou a gozar? Digamos que não vai ter a oportunidade que Angela Merkel teve de baixar de 15% para menos de 5% a taxa de desemprego, ou de ter um crescimento sem parar ao longo de 14 anos. Não vai ter essas oportunidades, e muito provavelmente as lideranças dos partidos, à exceção das dos verdes, que estão mais tranquilos desse ponto de vista, vão ter tendência a ser extremadas. Ou seja, imagino que a CDU esteja desesperada para voltar a uma linha de direita, que Merkel teve uma abrangência, não se chegou propriamente à esquerda, mas irritou muitos dos seus correligionários partidários. Portanto, digamos que lideranças mais extremas, a lidar com problemas extremados, em princípio, vai dar um resultado diferente. Claro, não se adivinham tempos fáceis, e cá estaremos para os acompanhar. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não posso despedir-me sem fazer a pergunta da praxe, desta vez à Cristina. Se pudesses ir para qualquer parte do mundo neste momento, onde é que era e porquê? Se tivesse coragem de adiar outra vez as minhas férias, iria diretamente para a África do Sul, onde a situação se tem extremado recentemente e que, apesar de ter o presidente que eles precisam, tem questões terríveis que estão a fazer que os imigrantes estejam a fugir do país. Ora bem, podemos aproveitar para dar os parabéns à África do Sul pela recente vitória no Mundial de Rugby e despedir-nos dos nossos ouvintes até daqui a 15 dias com outro assunto no Mundo a Seus Pés. Obrigado por terem estado aí.